Mais uma vez estou aqui para mais um vídeo, o vídeo do nosso projeto, do Projeto Universo. E mais uma vez eu quero dizer que sou grato e agradecido. Eu sempre vou dizer que sou grato e agradecido a Deus, ao Universo e a Jesus. E a vocês que está fazendo parte desse nosso projeto, nos acompanhando. E eu quero dizer para vocês que estou bastante alegre e feliz e vou continuar e continuarei assim que puder, que tiver tempo, fazendo os vídeos e procurando aprender a desenvolver a fé, desenvolver a confiança e uma esperança em Deus. E eu louvo a Deus por isso, pela graça e pela misericórdia de Deus, de eu ter alcançado esse objetivo. Embora hoje um conceito baseado na mística, né, que é estudo das coisas espirituais, o místico ele tem um contato com a verdade espiritual e divina. Então, eu apoio muito hoje o meu conhecimento sobre a mística. Por eu também hoje não congregar mais, não estar dentro de uma igreja, dentro de um ministério, mas continuo com meus mesmos objetivos, com meu mesmo propósito. E isso para mim é bastante satisfatório, porque eu me sinto muito bem, me sinto muito bem. Tanto é que eu propus de iniciar esse projeto, que é o Projeto Universo. E com isso, aprender com Deus, aprender com o Universo, com Jesus, com as leis. E hoje eu quero falar de um assunto bastante importante. Eu tenho buscado, eu tenho procurado a cada dia mais um conhecimento e buscar uma maestria, que é um profundo conhecimento que alguém possui sobre determinado assunto, né? E que adquire uma habilidade sobre um assunto, um conhecimento bastante profundo. E o conhecimento, você sabe que ele é uma fonte, ele nunca chega ao fim, ninguém consegue chegar até o fim do conhecimento. O próprio apóstolo Paulo falou disso. Mas eu procuro a cada dia me dedicar, procurar os assuntos, procurar os termos em que eu acho que convém eu falar e que serve para mim mesmo. E antes de eu passar para você, eu estou passando para mim mesmo, né? Existe um princípio que diz que tudo aquilo que a gente faz, primeiramente a gente está fazendo para nós mesmos, tanto o bem como o mal, né? Esse princípio ele é muito fundamental, muito fundamental. Ele diz que tudo aquilo que a gente fazer, primeiramente nós estamos fazendo para nós, né? Tanto o bem como o mal. E isso significa que a ação ou a intenção retorna para quem pratica, pois molda o caráter, a mente e o destino de quem executa antes de afetar o outro. Tudo aquilo que você faz antes de afetar o outro, primeiramente, ele está moldando o seu caráter, o seu destino e a sua mente. Isso retorna. É como o bumerangue. Você sabe o que é o bumerangue? O bumerangue é aquela... Quando você pega lá no YouTube, que passa lá as vinhetinhas do YouTube, que vai e volta, vai rápido, mas automaticamente ele volta. Isso é um bumerangue. E isso acontece na minha vida, na sua vida. Sua vida é cheia de bumerangue. Tudo que você faz, está aí se tornando. Então procura fazer o bem.
Não precisa de tanta... Não, deixa eu, já vou entrar no assunto. Hoje eu quero falar sobre religião, filosofia e ciência. Isso é muito importante. Eu estava analisando, eu estava estudando como eu tenho um conceito na mística, então eu busco muito essas áreas, uma área bastante expansiva. Eu não tenho um conceito fechado, é só isso, só aquilo, eu não tenho dogma. Então quem tem dogma, então ele é um ensinamento fechado, ele aprende de uma forma, então ele, tudo bem que ele tem os conhecimentos, é lógico que tem conhecimento, mas em termos de segmento, é fechado, é só aquilo. Você não vê uma pessoa que vai dentro que frequenta uma igreja, ele pratica a prática que o outro pratica. Às vezes pode ser pessoa da mesma família, conviver junto. Um pratica de um modo, vê de um modo, e o outro veja de um outro modo, não é mesmo? Tem muitas práticas, hábitos religiosos, que as pessoas não praticam tudo. Então aprende a praticar de uma forma, então eu acredito dessa forma, então eu não faço. Então isso é dogma, isso é regra. Você está aqui, você tem que fazer assim, o outro está aqui, então tem que fazer assim. Então cada um tem o seu sistema, o seu modo de seguir, seu modo de crença. E o projeto Universo, ele é livre. Livre por quê? Porque nós não temos apego, e nós não temos dogma, não temos também proselitismo, eu sempre vou falar disso, então por isso nós somos livres. Então eu entendo hoje as escrituras sagradas, entendo as coisas espirituais, entendo a ciência, entendo a filosofia, entendo a religião, de uma forma geral e complementar. Complementar em nas 3 áreas, para mim é complementar. Entendeu? Então para mim, uma tem ligação com a outra, embora eu não tenha nenhum dogma com nenhuma. Então eu sou livre para aprender, para buscar as coisas de Deus, as coisas espirituais, para uma edificação, para uma melhora material, espiritual e sentimental. É isso que é o importante na vida. Não é ficar confinado a um pensamento, confinado a um modo, não, eu estou certo e os outros... Isso não existe, isso é uma grande ignorância. E o que mais existe é ignorância. E eu deixei essa ignorância e parti para a mística, né? E buscando as coisas espirituais, as coisas divinas, procurando um contato com Deus, com as coisas divinas, com as coisas espirituais. E isso é muito importante e você vive mais contente, mais alegre, né? Você consegue ter mais contato com as pessoas, conversar. Muitas pessoas vêm conversar comigo. Eu converso com qualquer pessoa aqui, com qualquer tipo de religião, principalmente as pessoas que têm proximidade comigo, muito pelo contrário. Eles vêm, né? Eu observo e eu percebo que as pessoas vêm para falar deles mesmos, às vezes não estão falando de mim. Bom, uma outra coisa aqui, já que falo no assunto, eu já quero falar. Tudo aquilo que uma pessoa chega para falar com você, ele não está falando de você, ele está falando dele. Está falando dele. Você sabia disso? É isso, é verdade. Todo que uma pessoa chega para falar com você, para conversar com você, ele não está falando de você, está falando dele. Sem que ele perceba, ele está falando dele. É simples. Como que eu vou falar alguma coisa da Índia, se eu não tenho nenhum convívio com a Índia, que eu não tenho nada com a Índia, não me faz nenhum sentido da Índia, não vou falar da Índia. Vou falar de bebedouro, vou falar de catanduva, vou falar de matão, vou falar daquilo que eu conheço. Então vou trazer sempre assunto daquilo que eu conheço, né? Você não vai trazer um assunto lá de Guadalajara. Como você vai trazer um assunto de Guadalajara, se você nem sabe onde fica, o que significa? Então isso não existe. Então tudo que a pessoa falar tem a ver com ele. E outra coisa também, tudo aquilo que falar de você, ou que falar de mim, a pessoa já fez, está fazendo, ou tem vontade de fazer. Pode prestar atenção nisso. Quando alguém chegar para te elogiar, ou para te massacrar, ou para te criticar, ele está fazendo, ou ele tem vontade de fazer, ou ele já fez. É claro as coisas é bastante clara. Por isso que eu admiro muito o estudo das coisas, eu busco muito. Eu estudo muito a etimologia, a didática, a maêutica, né? A maêutica é levada a descobrir a verdade sobre algo, a didática, arte de transmitir conhecimento, técnica de ensinar, a etimologia, estudo da evolução das palavras e seu significado através de análise. Então, a minha mentalidade, eu consegui abrir
a minha mentalidade e focar de uma maneira que bastante clara e bastante expressiva para uma compreensão melhor, para um entendimento racional, né? E que faz com que eu consiga manter comunhão, contato com todos. E isso é muito edificante para a minha vida, edificante também para a sua vida. Você pode ver quando nós encontramos alguém que você vai conversar com ele, só fica só o assunto dele, assunto dele, assunto dele, assunto dele, e fica assim, é angustiante, e às vezes até é sufocante. A gente continua conversando ali tudo, mas você já percebe, não, só está falando dele, só da religião, só ele, só ele, só ele, só ele. Aí a próxima vez você não vai nem querer ter contato com aquela pessoa, mas quando a pessoa transmite para você, fala para você coisas alegres, fala de você, começa a te elogiar, trazer o bem para a tua vida, contar coisas boas, contar as bênçãos, contar coisas grandiosas, você se sente bem estar perto dessas pessoas, não é mesmo? Então assim era Jesus e assim nós devemos ser. Pois bem, eu quero falar hoje de um assunto bastante interessante que eu já falei aqui, que é da religião. Primeiramente, as 3 formas de se relacionar com o mundo na ordem cronológica. Primeiro, surgimento da religião. Segundo, a filosofia. E terceiro, a ciência. Dessas 3, a religião, ela é a maioral. A filosofia, a religião e a ciência. Maioral que eu quero dizer no sentido de segmento. Segmento religioso, ele é muito grande. Ele é muito grande. Por quê que ele é grande? Primeiramente, a religião. As 3 formas de se relacionar com o mundo na ordem cronológica. Então, essa maneira que nós temos, que o ser humano tem de se relacionar com o mundo na vivência, a religião, ela é muito importante. A religião ela é muito importante e ela é muito antiga, desde o início do ser humano, né? Bem antes da antropologia, que é a ciência que estuda o ser, o homem, desde o início da criação até os momentos atuais, que é a antropologia, né? Já existia a religião. Por quê? Porque a religião é a primeira, é o princípio. Porque o ser humano, o homem, nós já viemos de Deus, nós somos uma partícula de Deus, nós temos parte de Deus conosco, né? Em consciência menor, nós somos Deus em consciência menor, pois a Bíblia não fala lá em Gênesis, é um outro assunto, mas a própria Bíblia fala que Deus, nós somos feitos à imagem e à semelhança, então nós temos tudo a ver com Deus, nós somos ligados com Deus, não existe desligamento do homem com Deus, aceitando Jesus ou não aceitando Jesus, não existe desligamento, e tem parte no Evangelho, que é outra coisa também, deixa isso para lá, que todos somos ligados com Deus, não existe desligamento de homem sem Deus, de pessoa sem Deus. Esse negócio de falar que a pessoa está sem Deus, isso é conversa, isso é crença que você aprendeu, que a religião te passou, então você tem isso na tua mente, né? E outra coisa, a religião, ela é vista de uma forma empírica, né? Eu já quero entrar nesse assunto. A religião, ela é feita de uma forma empírica. O que é uma coisa empírica? A prática da experiência a prática da experiência e da observação que se baseia na vivência, no conhecimento, né? Por quê? A religião, ela é baseada na prática e na experiência. Ela não tem comprovação científica, né? Por quê? Talvez você vai compreender. Quando nós somos de uma igreja, no meu caso eu vou falar de mim, não quero falar de ninguém. Tudo que eu falo aqui é porque foi coisa que eu vivi, não estou falando de ninguém. Tudo que eu passar aqui é porque eu estou falando de mim mesmo. Então, na igreja, você está dentro da igreja, na religião, na igreja, então você está ali dentro, você vai aprendendo através da sua experiência, através do seu conhecimento, através das técnicas sensoriais, daquilo que você vai ouvindo, você vai guardando, você vai observando, aí então você consegue desenvolver aquilo e você cresce com aquilo, aí você se torna uma pessoa com um conceito daquele convívio que você esteve ali, daquilo que você aprendeu ali, daquilo que você conviveu ali dentro, então você tem aquilo na sua mente. Não é assim que se forma? Não é assim que se formam as pessoas que estão dentro da igreja?
É assim que se forma. Está lá dentro da igreja, vai desenvolvendo, depois vai pegando os cargos, vai pegando as funções, aprende a trabalhar, vai observando. Então fica ali dentro. E não busca comprovação divina nenhuma. Comprovação, ou melhor, comprovação científica nenhuma. É isso aqui, eu aprendi desse jeito, então é isso aqui, então vamos seguir isso aqui. Então, é isso que é o aprendizado da religião. Pois bem, a religião, ela deduz. A religião deduz, a filosofia argumenta e a ciência raciocina. A religião, ela deduz. Quando nós dizemos que a religião deduz, significa que ela parte de uma crença ou revelação divina para explicar o mundo, a vida, tirando conclusão sobre o que é certo e sobre o que é errado, sem precisar de prova científica. Você está entendendo? A religião não busca a prova científica. Ela parte de uma crença, de uma revelação divina, para explicar a vida, tirando conclusão sobre o que é certo, o que é errado, sem prova científica. Sem prova científica. Vamos fazer aqui uma comparação. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e explicando para ele, e a gente estava conversando as coisas muito importantes. Quando nós acreditamos, quando nós cremos, aqui disse que a religião deduz, significa que ela parte de uma crença ou revelação divina. Então, nós acreditamos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Nós que fazemos parte de uma religião, fazemos parte de uma igreja. E acreditamos em Jesus. Quem é de mim, quem é você, quem é da minha idade, ou mais antigo do que eu, ou mais novo do que eu, que viu Jesus, que conviveu com Jesus, e que tem uma prova real, que tem uma realidade de que Jesus é verdadeiro, de que Jesus existiu, de que é tudo aquilo. Ninguém passou por isso, ninguém viu. Ninguém conseguiu ver essa realidade. Então, está na Bíblia Sagrada a história, o acontecimento. Então, nós acreditamos e nós cremos. E as pessoas, conforme eu disse, estão lá dentro, vão aprendendo e vão passando, vão estudando. Aqueles que têm estudo, no caso aqueles que são estudados, que precisam de estudo lá dentro dos teus conceitos, aqueles que não precisam de estudo através da experiência, vai passando de um para o outro. Isso que é o empiricismo. Então vai passando de um para o outro e nós vamos acreditando. Nós vamos crendo através dessa crença e através dessa revelação. Revelaram para mim que Jesus não morreu na cruz. Falaram para mim que Jesus é o Salvador da humanidade, que Ele cura as enfermidades, que Ele resolve o problema, que Ele nos ajuda. Então eu vou aceitar pela fé, pela crença, pela revelação. Aí você aceita. Isso é real? É real. Porque nós podemos sentir. Porque nós temos o mesmo sentimento de Deus. Nós temos o mesmo sentimento de Deus. A Bíblia não fala que nós fomos feitos aí mais semelhantes de Deus. Então, nós temos muita coisa a ver com Deus. Nós somos partícula de Deus. O ser humano, o homem, ele é Deus em consciência menor. Não é o Deus criador do universo, dos céus e da terra. Deus em consciência menor. Você está entendendo? Moisés falou, ele mandou Moisés falar, eu sou. Eu sou. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Você está entendendo? Esse princípio antrópico, lá da criação, lá do início, do universo, do mundo, que nem é, daqui a pouco eu vou falar da ciência, que nem a ciência tem argumento para falar sobre quem é Deus, como é Deus, de onde surgiu. Não existe fundamento para isso. Existe crença. Por isso que a religião, ela leva a maior parte, né, nesses três argumentos. Você está entendendo? Então, a religião,
ela parte da fé, aceita uma verdade como um livro sagrado e com base fixa. A religião, ela aceita a verdade na Bíblia Sagrada, com a base fixa. Então, toda a base da religião é na Bíblia Sagrada. Toda a base da religião é na Bíblia Sagrada. Por isso que todas elas têm base bíblica. Qualquer uma, aqueles que estão do teu lado aqui, que não faz parte da tua igreja, todos eles têm base bíblica. Você tem base para seguir teus princípios, teus modos, e achando que está certo. Eles também têm base para seguir o modo deles, achando também que estão certo, e estão seguindo, e estão buscando, através dessa revelação, através dessa crença, e consegue uma espiritualidade? Consegue. Uma vez que você se dedica, que você deixa de praticar as práticas mundanas, uma vez que você deixa de praticar as coisas que não é do agrado não é do agrado de Deus, coisa que vai fazer mal para mim mesmo, negócio de coisa que não agrada a Deus. Deus não precisa agradar o desagradado nada, não. Isso faz parte para mim. Por que eu vou ficar atrás de uma coisa que não me agrada, para me trazer sofrimento, para me trazer miséria, para me trazer desgraça? Não é isso? Nós pegamos com a nossa própria mão, né? Porque aí entra assim, mas se Deus fosse justo não acontecia isso comigo. Não é que acontecia isso comigo, é ato que você fez, é coisa que você praticou. Não tira Deus do meio desse negócio. O ser humano coloca muito Deus no meio do negócio, no meio da vivência dele. Se Deus fosse justo, não era para me sofrer, dizer, você está sofrendo aquilo que você fez. Você esqueceu o que você fez, quem era, o ato que você fez no passado, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, agora você está colhendo. É lei. É lei. Deus estabeleceu as leis. Independente da religião, da filosofia e da ciência, existem as leis. O governo de Deus através das leis. Você está entendendo? Então, a religião, o foco da religião é explicar o porquê das coisas e o destino da alma. O foco da religião é explicar o porquê as coisas acontecem. Você pode ver. Aquela palavra falou comigo. Deus falou comigo. Por que as pessoas vão para porque aquele homem sabe pregar, aquele homem fala de uma forma maravilhosa, a palavra de Deus falou comigo. Isso acontece, claro que acontece. Porque a religião é explicar o porquê das coisas e o destino da alma. Explicar o porquê do teu sofrimento. Tem os relatos na Bíblia Sagrada, os assuntos que vai encaixar com a vivência, com a vida nossa humana. Então, a explicação, o porquê do sofrimento e o destino da alma. Que a religião prega a salvação na vida além, lá no porvir, né? Lá no futuro, nós estarmos com Deus. A dedução começa na crença sagrada e desce para as regras divinas, para as regras da vida, né? Na Bíblia Sagrada, nós encontramos as regras para a vida. Então, quem observa, quem conhece a palavra de Deus, pelo meio da religião, pelo meio da igreja, então, ele consegue ver o que é a vida e como segue a vida. Por isso que é uma diferença, né? E lá em Miqueias fala, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença quando alguém começa a seguir, servir e aceitar a palavra de Deus, né? Não temos nada contra, porque a própria mística aceita a palavra de Deus, aceita Deus, né? A mística, ela é o estudo das coisas espirituais e divinas. Então, o que é espiritual, o que é divino, parte de Deus. Deus é a única fonte de espiritualidade, é Deus. É o universo, é Jesus, né? Agora a filosofia. O que é filosofia? Amor pela sabedoria
reconhecida apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância, né? Eu gosto muito da filosofia, eu admiro muito a filosofia. Amor pela sabedoria, reconhecida apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. É muito fantástico a filosofia. A filosofia, ela busca a crítica racional pelo conhecimento profundo sobre a existência dos valores humanos e a realidade. A filosofia, ela é muito importante. Ela tem uma explicação muito profunda, a filosofia. Ela explica um conhecimento profundo sobre a existência dos valores humanos. Então, quando nós partimos para o lado filosófico, nós começamos a ver os valores humanos e às vezes esses valores humanos ele é muito mais esclarecido do que os esclarecimentos da religião, o esclarecimento da filosofia. A filosofia ela é fundamental. Se essa pessoa começar a seguir a filosofia, trazer uma filosofia para a sua vida, fica uma pessoa completamente transformada, mudada, reconhece os valores humanos, né? Aprende a conviver com o próximo, valorizar primeiro o outro do que valorizar ele. Então, isso é a filosofia. O objetivo da filosofia é usar a razão e a reflexão crítica para entender a realidade da existência humana e o conhecimento e os valores. Então, ela busca uma reflexão para criticar e entender a realidade, para buscar... Deixa eu beber uma água. O conhecimento e os valores humanos. Então, é isso que nós precisamos. De reconhecer os valores humanos, de reconhecer quem está ao nosso lado. Nós damos muita crença, muito Deus, muito... né, querer eu sou... Desculpa. Entendeu? E às vezes até desvalorizamos as outras pessoas achando que somos melhor. Achamos que ele não pode ser como nós. Que nós vamos alcançar um lugar melhor do que ele. Mas quando parte para a filosofia, você já vai ver que ela tem uma explicação bem mais maleável para você lidar com as pessoas, para você reconhecer os valores da vida, os valores das coisas na realidade. A ciência. A ciência, ela raciocina. A ciência é muito importante e muito fundamental. E o que fez eu mudar muito foi a ciência. Quando eu comecei a estudar, há 5 anos atrás, há mais de 5 anos atrás, eu comecei a ver muito a ciência. E a ciência, ela é muito importante. Eu gosto muito da ciência, é muito profunda, principalmente a física quântica. Para entender precisa de muito conhecimento, de estudar muito e deixar muita crença por causa da ciência, por causa da física quântica. Eu abandonei todos os meus paradigmas religiosos, né? E me apeguei muito com a ciência, principalmente com a física quântica, que é uma ciência profunda, né? Que é a explicação da matéria e da energia, né? É muito profundo e desvenda muitas coisas que eu não sabia. Aí comecei a aprender e estou aprendendo a cada dia mais da minha vida, né? Então, a ciência, ela raciocina. É o processo mental que conecta a ideia, fato, informação para fornecer juízo, resolver problemas e chegar a uma conclusão, né? A ciência, ela busca conectar ideias, fato, informação, e ela fala muito da realidade. É diferente da religião. A ciência, ela fala em realidade. A religião, ela deduz. Ela tem a crença e a revelação para entender, para compreender. Já a ciência, ela vai na realidade. O que é a realidade? Esse copo, eu estou vendo esse copo, ele é real. Estou vendo a cor dele, estou pegando ele, estou apalpando ele. Então, é uma comprovação de que ele é real.
É diferente de eu falar para você aí que esse copo aqui tem essa cor, que ele tem esse formato, e você acreditar. Você vai acreditar naquilo que eu estou falando? E que esse copo é dessa cor e tem esse formato. Mas você não está vendo. Mas você vai acreditar. Você está entendendo? Já a ciência não. A ciência, para ela falar, ela tem que provar. Ela vai buscar estudo, vai buscar conhecimento, experimento, para mostrar que aquilo ali é real. Então, isso é a ciência. E os três pilares da ciência: raciocínio, empirismo e naturalismo. O raciocínio é a lógica e o uso da razão. Imprimismo, observação e comprovação de dados práticos. Naturalismo, a busca por explicação baseada apenas em leis natural, né? Então, isso é muito importante para a nossa vida. A religião deduz, a filosofia argumenta e a ciência raciocina. Como nós estamos lutando e buscando por uma vida espiritual, para nós termos bom êxito, termos vitória, temos bênção para a nossa vida, isso vem se nós alinharmos nossos pensamentos, nosso sentimento e nosso comportamento, automaticamente coisas boas vão acontecer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, né? Então, meus amigos, já estendi, já falei muito nesse vídeo e eu quero terminar por aqui. E desde já agradecer a vocês. Eu sou o Joel, esse é o nosso projeto, o Projeto Universo. Nós estamos firmes e assim que a gente puder, a gente vai sempre fazer esses vídeos por aqui. E cada vez mais, tudo que eu falo aqui, eu mesmo estou aprendendo sobre a religião, sobre a filosofia e sobre a ciência. Estudando a cada dia, a experiência de estar junto com você, de ver o comentário, de conversar com as pessoas, é muito bem e nos faz muito bem para as nossas vidas, né? Eu gosto muito, eu admiro muito. Eu sou uma pessoa que acredito, né? E creio e vou lutar por isso, cada dia da minha vida, sempre acreditando. Eu louvo a Deus por ter voltado às minhas origens, por ter voltado à minha espiritualidade e por estar aqui juntamente com vocês, né? Graças a Deus por isso. Então eu quero agradecer, fique na paz, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que você continue no nosso canal, continue aqui, vou trazer muitas coisas ainda para nós, estou cada dia mais dedicando, buscando, e nós vamos ter muitas coisas ainda no decorrer do tempo, e esse canal é muito importante para nós aprendermos as coisas espirituais, principalmente nós que temos conhecimento das coisas espirituais, da coisa divina. Eu, como um místico, como um servo de Deus, para não dizer que sou uma outra coisa, eu falo que sou um místico, um servo de Deus, então vou buscar cada vez mais instrução, conhecimento, para nós estarmos juntos, tá bom? Que Deus abençoe você, desde já quero agradecer, e lembrando a você, que dia 12 de outubro, nós vamos oficializar o nosso projeto Universo, dia 12 de outubro, que é o dia das crianças, nós vamos oficializar. Tem muita coisa a ver com essa data do dia 12 de outubro, que depois eu vou explicar, né? Mas dia 12 de outubro nós estaremos oficializando o Projeto Universo. Muito obrigado e que Deus abençoe por você fazer parte do Projeto Universo, tá bom? É um prazer ter você aí do outro lado, estar juntamente conosco. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua igreja, o seu convívio, onde você esteja. Que a luz de Deus, né, te acompanhe. Que o Espírito Santo, que Jesus, o Universo, conceda a você as mais ricas bênçãos que você busca, que você merece, que você precisa e que nós precisamos. É isso, é a vontade, é o querer de Deus. Que nós sejamos felizes, abençoados, prósperos e crendo, seguindo, obedecendo a sua palavra para chegarmos um dia final da nossa vida, que um dia vai chegar. Nós temos argumento para lá na travessia do outro lado apresentarmos a Deus, né? Que Deus abençoe você e fique na paz, em nome do Senhor Jesus.